vocês. Não consegui, peraí que eu vou de novo. Achei. Pronto. Então, é o seguinte, gente, bom dia aí a todos, né? O vídeo que eu disponibilizei, na verdade, eu tinha disponibilizado semana passada, mas como era semana de provas, aí eu coloquei novamente aí, tá? É o vídeo que fala da forma trigonométrica de um número complexo. Então, quem assistiu, né? Ele fala o quê? Que um número complexo ele pode ser representado de duas formas diferentes. Na forma algébrica, que é aquela forma que a gente já vinha trabalhando, que inclusive foi a matéria de prova aí, na qual você tem A mais B vezes I. O A e o B são números reais, né? Aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Aí ele apresenta para gente uma forma diferente de representar esse número complexo, que é usando aí a forma trigonométrica. Como é que fica essa forma diferente? Para quem está com a apostila, estamos na página 22. Então, ela é assim, ó. Z é igual o módulo, tá? Para quem não lembra, o módulo é a raiz quadrada do A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí ele abre parênteses, cosseno do argumento, tá? Depois, mais o I vezes o seno do argumento. Então, ele transforma dessa forma, que é a forma algébrica, para a forma trigonométrica, tá? Como primeiro exercício que eu fiz no vídeo, comentei, eu fiz a letra A do exercício 1. Até por isso que ela tá aqui, ó, resolvida, né, de azul, porque esse eu fiz no vídeo. Então, caso depois você não tenha tido tempo de assistir o vídeo ainda, que eu sei que o tempo foi curto, né, mas ele tá disponível lá nas plataformas, tá? Também tá na playlist do terceiro ano lá do canal do YouTube, né? Então, o que que esse exercício 1, ele pede aí na página 22? Ele fala assim, ó, escreva a forma algébrica de cada um dos números dados na forma trigonométrica. Então, o exercício forneceu para gente o número complexo na forma trigonométrica, tá? E ele quer que vocês escrevam na forma algébrica, tá? Como primeiro exemplo, eu vou pegar a letra C aqui, tá? Então, a letra C, ela fala assim, ó. Eu tenho um número complexo C, aí ele põe raiz de 3, abre lá, cosseno de 120, tem um izinho vezes o seno de 120, tá? Isso tá aqui, ó, letra C do exercício 1 da página 22. O que que a gente precisa fazer? Nós precisamos substituir no lugar do cosseno de 120, substituir o valor, e no lugar do seno de 120, substituir o valor. Então, quando ele dá na forma trigonométrica para chegar na forma algébrica, é fazer uma substituição, tá? E aí, gente, nós vamos precisar de um carinha aqui, ó, que a professora colocou para vocês, que é o círculo trigonométrico. Eu dei um círculo para vocês no finalzinho do ano passado, né? Eu dei para vocês aí a xerox desse círculo trigonométrico. Se você não tiver mais na internet, você digita lá círculo trigonométrico, você acha aí diversas formas diferentes, né? Mas esse daqui é o nosso círculo trigonométrico. Eu vou focar o ângulo de 120, então vou pegar aqui a minha caneta marca-texto, ó. O ângulo de 120 está aqui, ó. Estou destacando ele na cor de rosa, tá? Espera aí que tem alguém querendo entrar. Pronto, já autorizei. Então, é este ângulo aqui. E aí, para quem não se lembra, como é que funciona o seno e o cosseno? Lembrem-se, a linha que está deitada é a linha do cosseno, que seria o eixo X, se a gente remeter aí ao plano cartesiano. E a linha que está em pé, né, que seria o eixo Y, é a linha do seno. Como que eu fiz para vocês associarem? Com sono. Quando eu tô com sono, eu quero ficar deitada, né? Então, a linha deitada, a linha horizontal, é a do cosseno. Seno, sem sono. Quando eu tô sem sono, eu quero ficar de pé. Então, a linha na vertical aí, que seria o seno, tá? Para quem não se lembra, como é que faz para encontrar esse seno e o cosseno do ângulo de 120? Então, olha lá. Lá embaixo, né? Eu tô destacando aqui na minha caneta marca-texto. O cosseno de 120 está aqui, ó. É a projeção aqui embaixo, ó. Tá? É menos meio, tá? Então, o seno de 120 é menos meio, tá? E
Opa, desculpa, eu falei seno, né? Cosseno. Cosseno de 120 é menos meio. E o seno é a projeção aqui na linha em pé, ó, tô fazendo para vocês. Então, o cosseno é esse daqui de baixo e o seno é esse daqui. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. Então, isso daqui vai ficar assim, ó. C é igual a raiz de 3. No lugar do cosseno de 120, eu vou colocar quanto vale o cosseno de 120. Lembre-se, pessoal, cosseno é linha deitada, ó, menos meio. Então, no lugar ali do cosseno de 120, menos meio, tá? Agora eu vou no seno de 120, ó, o seno de 120 é a linha em pé. Então, eu venho aqui, ó, mais raiz de 3 sobre 2, vezes o i, tá? Eu já troquei o i de posição, porque na forma trigonométrica ele aparece antes do seno e na forma algébrica ele aparece depois, tá? Então, ele tem uma troca de posição aí. E aí, gente, o que eu tenho que fazer para chegar na forma algébrica? Aplicar a distributiva. O raiz de 3 vai multiplicar o menos meio e o raiz de 3 vai multiplicar raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa multiplicação, mais que multiplica menos dá menos. O raiz de 3 multiplica o 1, que está aqui em cima. Então, uma vez raiz de 3, fica o raiz de 3. E o 2 aqui embaixo multiplica o 1 invisível que tem aqui embaixo. 2 vezes 1 daria 2. Mais que multiplica mais dá mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, né? E o 2 multiplica o 1 que está aqui embaixo, que dá 2. Aí tem o vezes i aqui. Ainda dá para eu tirar esse 9 da raiz e a forma algébrica desse número ficará C igual a menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 9 dá 3, então 3 meios vezes o i, tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo, Pro, de bom. Não, Pro. Tranquilo? Então tá bom. Estou trocando meu... Ai, verde não. Deixa eu pegar outra cor. Um azul. Pro, Diga, pode falar. só deixa eu perguntar uma coisa. Esse menos raiz de 3, ele vai ser só o menos do raiz de 3 ou o menos da raiz do 2 também que está embaixo? Esse menos é da raiz e do 2, é da fração. Então, por exemplo, o ideal aqui é que quando a gente usa essa lousinha não é tão perfeito, mas o ideal é esse sinal de menos estar aqui na frente do símbolo da fração, tá? Entendi. Tá bom. Obrigado. De nada, de nada. Vou apagar aqui, tá? Vou apagar, lembrando que essa aula é gravada, depois precisa voltar aí, né? E agora nós vamos à letra D. Antes da letra B, eu vou para a letra D, tá? Porque depois na letra B, eu quero relembrar algumas coisas com vocês dos ângulos de 0, 90, 180, 270 e depois completar a volta, que do 0 e do 360 são os mesmos valores, tá? Bem, eu vou pegar a letra D agora. Olha só, a letra D, ele fala assim, ó, D é igual a 10, esse 10 é o módulo, aí ele abre cosseno de 5π sobre 4 mais i vezes o seno de 5π sobre 4, tá? Gente, esse daqui não está em forma de ângulo, né? Então, às vezes, alguns alunos têm dificuldade. Como é que faz para transformar isso daqui na forma de ângulo, de graus, né? Eu vou pegar o π, em radianos ele vale 180, então, para quem não se lembra, essa matéria é do finalzinho do ano passado, né? Então, o 5 vai multiplicar os 180 e dividir por 4. Então, para quem não se lembra como é que transforma, né, de radianos para graus, você vai pegar ali o 5, vai multiplicar por 180, que vai dar 90, ou 90 não, 900, e vai dividir por 4. Então, esse 5π sobre 4, ele vale ao ângulo aí de 225 graus, tá? Eu vou pegar aqui a minha caneta marca-texto, ó, 225 graus tá aqui, tá? Eu gosto bastante desse círculo trigonométrico, tá na internet, tá disponível aí, porque ele trabalha com as duas medidas, tá vendo, ó? Ele trabalha com a forma radiano, ó, 5π sobre 4, e ele também trabalha com a forma em graus, tá? Então, esse π sobre 4 vale 225. Para transformar esse número que está aqui na forma trigonométrica para a forma algébrica, é só substituir. Então, eu vou lá, D é igual a 10, abro aqui,
cosseno de 5π sobre 4, que a gente já sabe que vale 225. Aonde que eu encontro esse valor? Ó, gente, eu faço a projeção lá no cosseno, ó, tô fazendo na cor amarela aqui, ó, tá? Lá no cosseno. Então, ele vale menos raiz de 2 sobre 2, tá? E quanto vale o seno dele? Olha só, eu vou projetar o seno aqui, ó, na cor amarela, sem sono, tá? Também vale menos raiz de 2 sobre 2. Isso tem que ser multiplicado por i, tá? Quando chega nessa parte, a maneira de resolver é aplicando a distributiva. Então, o 10 vai multiplicar o menos raiz de 2 sobre 2 e o 10 vai multiplicar o menos raiz de 2 sobre 2i. Lembrando que aqui invisível embaixo do 10 tem o número 1. Então, o d vai ficar igual. Mais que multiplica menos dá menos. 10 vezes raiz de 2 dá 10 raiz de 2. E o 2 multiplica o 1 dá 2. Mais que multiplica menos dá menos. O 10 que multiplica o raiz de 2 dá 10 raiz de 2 sobre 2 vezes 1, 2. Aqui tem o vezes i, não pode esquecer, tá? O que aconteceu nesse exercício? O 10 dá para simplificar com 2. Então, eu preciso simplificar, tá? E aí eu venho. Menos 10 que divide 2 dá menos 5, raiz de 2. E menos 10 que divide 2 aí dá menos 5, raiz de 2i. Essa daqui é a forma algébrica desse número que estava na forma trigonométrica. Dúvidas até aqui, gente? Não, Pro. Não, tá bom. Peraí, Pro, eu acho que o meu deu diferente. Dá uma olhada aí, vê se você anotou certo. Eu acho que eu não usei o 225, acho que eu usei outro ângulo. Por isso que deu diferente. Tá? Mas, ó, esse círculo trigonométrico que eu peguei, você consegue achar na internet. Ele é bom porque ele trabalha com essas duas formas, tanto em radianos, né, quanto em graus. Aí fica mais fácil de encontrar aí essas informações. O B você vai fazer ainda, né? Que tem Eu vou fazer. 180. Isso, agora eu vou apagar aqui, ó, meu círculo trigonométrico, tá? Vou apagar esse exercício. E aí eu vou comentar um pouquinho dos ângulos, né, que são exatamente sobre o eixo, e às vezes alguns alunos têm dificuldade, tá? Quem são esses ângulos? O ângulo de 0 graus, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus, opa, ficou um 2 aqui, e um ângulo, aqui, pronto, apaguei, o ângulo de 180 e o ângulo de 270, tá? Lembrando, o que de 0 é o mesmo que 360, porque aí a volta fica completa e o 0 e o 360 tá aqui, ó, tá na mesma posição, tá? E aí a gente vai relembrar rapidinho, né? O seno, o cosseno e a tangente, ó, tangente não, só o seno e o cosseno desses valores, tá? Então, aqui a primeira coluninha será o seno e a segunda será o cosseno, tá? Essa informação, depois, se vocês quiserem anotar no caderno, no cantinho, a aula é gravada, é só voltar lá, tá? Então, vamos lá. Quando a gente está aqui, vou pegar minha caneta marca-texto, a gente está falando deste ângulo aqui, que é o 0 ou 360, tá? Esse círculo, para quem não se lembra, ele tem raio 1, tá? Então, o que significa isso? Que a distância aqui do centro até aqui é 1, tá? A mesma coisa funciona aqui em cima, ó. 1. Desse lado, como é negativo, é menos 1. E aqui embaixo, menos 1, tá? Para quem não se lembra, esse círculo trigonométrico, ele tem raio igual a 1, tá? E aí a gente vem aqui, ó. A seno é a linha em pé, sem sono. Do ângulo de 0 graus, seria essa projeção que tá aqui, ó. Então, o seno, quando o ângulo é 0 graus, é 0, tá? E quando a gente fala do cosseno, é esse 1 aqui, que é o meu raio, tá? Quando a gente fala do ângulo de 90 graus, que é esse aqui de cima, tá? Isso inverte, tá? Agora, o seno, que é a linha em pé, que vale 1, e o cosseno vale 0, tá? Quando a gente fala
Deste ângulo aqui, ó, dos 180 graus, agora o seno dele vale 0 e o cosseno menos 1, tá? Por fim, quando a gente fala deste ângulo aqui, ó, que é o 270, agora o seno dele vale menos 1 e o cosseno vale 0, tá? Muitos alunos têm dificuldades quando a gente fala desses ângulos específicos que estão aí sobre exatamente o eixo, tá? Por que que eu fiz essa tabelinha? Porque nesse exercício aqui, ó, lembrem-se, o π em radianos, ele vale 180 graus. Então, nós iremos trabalhar com essas informações aqui, ó, que eu estou destacando na cor amarela, que é referente ao ângulo de 180 graus. E aí, eu venho e faço a seguinte substituição. B é igual a 2 raiz de 3, cosseno de 180, ó, 180 cosseno, ele vale menos 1, mais, né, o seno de 180, o seno é 0, pode pôr o i, 0 vezes i. E aí, eu aplicaria a distributiva, né? 2 raiz de 3 vezes menos 1, daria menos 2 raiz de 3. E 2 raiz de 3 vezes 0 é 0. Então, aqui é aquele tipo que a parte imaginária é igual a 0. Daria menos 2 raiz de 3, tá? Então, esses ângulos nós iremos trabalhar bastante. Às vezes, os alunos têm dificuldade de encontrá-lo aqui no círculo trigonométrico. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida? Não, de boa. De boa? Então, tá bom. Vou zerar minha lousa aqui. Deixa eu apagar aqui essa parte que eu risquei do círculo, tá? Vou apagar esse exercício 1. Eu tenho que apagar bem, porque senão depois ele fica vinculado. Pronto. E aí, esse exercício 1 encontrava-se na página 22 da apostila, tá? Agora eu vou puxar aqui o exercício 2. Esse exercício 2, ele encontra-se na página 23. Olha, Então, eu tive mó dificuldade. tipo, pra achar o afixo certinho, porque é meio estranho, né, o círculo. Isso, é meio estranho. Mas assim, ó, Fabrício, a gente faz o A e o B, você vai ver que vai ficar já mais fácil de entender. Mas por isso que eu queria justamente falar sobre esse exercício, porque realmente ele é um pouquinho complicado de encontrar aí, mas depois que você pegar o jeito, você vai ver que é fácil, tá? Então vamos lá, ó. Considere os afixos A, B, C e D dos números representados abaixo. O A, B e o C tá aí num círculo trigonométrico, né, junto com o eixo complexo, né? E aí ele fala: escreva cada um desses números nas formas trigonométricas e algébricas. Então ele quer das duas maneiras, que você escreva na forma trigonométrica e depois escreva na forma algébrica. As circunferências são circuncêntricas e com raios 1, 2, 3, 4 e 5 unidades de comprimento. O que significa essa palavra aqui, tá? Que elas possuem o mesmo centro, tá? Então, quando essa palavra aqui, ó, quer dizer que elas possuem o mesmo centro. Todas estão com o mesmo centro, tá? Então, vamos lá. Vou começar pelo número complexo A. O número complexo A tá aqui, ó. Tá vendo? Tá na bolinha vermelha. Vou até trocar para vermelho aqui, ó. Ele tá aqui. Quanto vale o módulo dele? Então, não sei se todos se lembram, né? Mas o que é um módulo? É a distância do afixo até a origem do sistema aqui complexo. Isso é o módulo, é essa distância. Como ele disse, o comprimento dos raios aí das circunferências é 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos contar, né? Quanto que tem aqui até chegar no A. Olha só, tem 1, 2, 3, 4. Então, significa que o módulo aqui é 4, tá? E o ângulo que tá o afixo A é o ângulo de 45. Então, eu venho cosseno de 45 graus mais I vezes o seno de 45 graus. Só um pouquinho, não sei se alguém caiu, tá entrando agora. Deixa eu autorizar a entrada. E aí, essa daqui é a forma
trigonométrica do número A, tá? Do número complexo A aí. Tudo bem na montagem? Conseguiram entender como é que funciona essa montagem? Professora, você não sabe a idiotice que eu fiz. Eu tentei encontrar como se fosse um plano cartesiano. Eu fiquei contando Ah, e você tentou fazer a projeção do X e do Y. pra encontrar o afixo, só que eu fiquei. Ah, sei lá, velho. Não tem problema, Fabrício. Isso é importante, isso é o legal desse formato diferente que a gente está vivendo. Quando vocês conhecem primeiro o exercício, tenta bolar um plano, né? E aí a gente tenta auxiliá-los nessa resolução aí. Isso é muito, muito diferente aí como experiência. Bem, vamos lá. Aí, gente, a partir do momento que eu montei na forma trigonométrica, para chegar na forma algébrica é igual ao exercício 1. Então, eu vou substituir, tá? No lugar do cosseno de 45 pelo valor e no seno de 45. Esses são aqueles ângulos notáveis aí, mas se a gente quiser encontrar ele aqui no círculo trigonométrico, ó, o 45 graus equivale a π sobre 4, se fosse em radiano. Quanto é que vale o cosseno dele? Ó, se você olhar aqui embaixo, o cosseno vale raiz de 2 sobre 2. E o seno dele também é o mesmo valor, né? Raiz de 2 sobre 2. Destaquei aqui na cor amarela. Então, eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. Raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 e vezes o i, tá? Lembrando que aqui embaixo, invisível do 4, tem o número 1. Deixa eu apagar esse daqui para poder utilizar o espaço aqui em branco, né? E aí a gente faz o seguinte, vamos aplicar a distributiva. Vou continuar ele aqui, ó. Aplicar a distributiva. 4 vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2, porque 1 vezes 2 dá 2. Mais que multiplica mais dá mais, né? E aí eu venho, ó, o 4 que vai multiplicar aqui o raiz de 2 sobre 2. Então, isso vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2 vezes o i. O A, então, será, como aqui dá para simplificar, eu simplificaria. 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 2. 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 2 vezes i. Então, a forma trigonométrica é essa e a forma algébrica é essa. Tudo bem até aqui, gente, nessa letra, no item A? Sim, Mari. Então, tá ótimo. Vou apagar o A, tá? Lembrando que a aula está sendo gravada. E vou fazer com vocês o B, tá? Vou montar o B aí. Apaguei tudo. Vou montar o número complexo B. Olha só. Ele está aqui, ó. Vou trocar para vermelho, ó. Ele está aqui. Então, qual é o módulo dele, tá? Qual é o módulo, ó? Tem uma distância da Putz, origem. peraí, qual que era o resultado do A na forma algébrica? Na forma trigonométrica, é 4 cosseno de 45 mais i vezes seno de 45. Isso é na forma trigonométrica. E na forma algébrica, é 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2i. Beleza, valeu. Agora, gente, estou montando o B. Então, se vocês observarem aqui, o B está na segunda circunferência. Significa que o módulo do B, 2, tá? E aí eu venho e abro cosseno. O ângulo do B, se vocês olharem aqui, ó, é 120 graus. Então, cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120, tá? Essa daqui é a forma trigonométrica, tá? Como é que eu faço da trigonométrica para chegar na algébrica? Eu devo substituir. Para isso, eu preciso do círculo trigonométrico. Então, o meu círculo trigonométrico está aqui, vou apagar outra informação e vou utilizar, ó, 120 graus, a gente já até usou no outro exercício, né? Ele está ali em cima, ó, os 120 graus. Quanto vale o seno e o cosseno dele? O cosseno está lá embaixo, né? Menos meio. E o seno está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Vou substituir cosseno, menos 1 sobre 2, mais o seno, raiz de 3 sobre 2, vezes o i. Para conseguirmos chegar na forma algébrica, precisamos aplicar a distributiva. Então, eu venho lá, B igual
2 vezes menos meio, né? Mais que multiplica menos dá menos, vai ficar 2 sobre 2. 2 que multiplica raiz de 3 sobre 2 vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2 vezes o i. O que der para simplificar, simplifica. Aqui, ó, vai dar para simplificar. Menos, né? 2 dividido por 2 dá 1. Esse 2 aqui, ó, simplifica com esse. Então, aqui sobra mais raiz de 3i. Tudo bem, gente, nesse exercício, na letra B? Por aqui, o negócio do Teams está tapando, como é que deu? Peraí, deixa eu movimentar então um pouquinho. É porque eu não visualizo isso. Ah, pronto, de boa. Conseguiu? Obrigado. Uhum. Então tá bom, eu faço um pouquinho mais para cá no próximo. Bem, agora eu vou zerar a minha lousa, tá? Zerar aqui e vou partir para a letra C. Próximo item aí, o C, tá? Vou fazer ele mais para cá por conta desse que ele tapa aí o Teams, né? Então, ó, o C, gente, ele tá aqui, tá? Se você contar, o C tem 1, 2, 3. O módulo dele é 3, tá? Ele tá na terceira circunferência. Então, o C vai ficar igual a 3. Aí, abre parênteses, cosseno do ângulo de 225 graus mais I vezes o seno de 225. 225 a gente também trabalhou aí no outro exercício, né? Então, eu vou pegar aqui a minha caneta marca-texto. O 225 é esse, né? Tanto o cosseno quanto o seno dele vale menos raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno vale menos raiz de 2 sobre 2. E o seno, o seno também vale menos raiz de 2 sobre 2 vezes o i. Aplico a distributiva. Então, o 3 vai multiplicar aqui, o 3 vai multiplicar aqui. Esse C ficará igual. Mais que multiplica menos dá menos. Em cima fica o 3 raiz de 2 sobre 2, né? Mais que multiplica menos dá menos. Fica 3 raiz de 2 sobre 2 vezes o i. Esse daqui não dá para simplificar, fica feio assim, com essa carinha estranha, mas está certinho. A forma algébrica dele é justamente essa. Tudo bem até aqui? Tudo, Pro. Tá bom. Vou zerar de novo, tá? E aí, para finalizar esse exercício 2, ele pede o dos D, tá? O D tá aqui. Vou pegar ele na cor vermelha, tá aqui, ó. Olha em qual circunferência que ele tá. Ele tá lá na última, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele tá aqui na última circunferência, tá? Então, o módulo dele é 5. Aí é cosseno do ângulo de 300 graus, tá aqui, ó, né? Mais I vezes o seno de 300 graus, tá? 300 a gente não trabalhou ainda. Então, para quem não se lembra, o 300 está aqui, ó, tô destacando na cor amarela, tá? O cosseno dele é meio, tá? O cosseno tá lá em cima. E o seno é menos... Nossa, eu risquei em cima, ficou horrível de enxergar. Aqui, pronto. É menos raiz de 3 sobre 2, tá? Então, o cosseno meio e o seno menos raiz de 3 sobre 2. Substituindo aqui, eu vou ficar 5. Cosseno vai dar meio e o seno menos raiz de 3 sobre 2i. Esse também fica estranho, né? Fica grande assim, mas não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó, D igual 5 vezes o 1 meio, né? Fica 5 meios, mais que multiplica menos dá menos, 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3, e ponho o 2 aqui embaixo, vezes o i, tá? Então, é um exercício que aparentemente parece ser difícil no início, mas depois a gente consegue resolver tranquilamente. Dúvidas até aqui? Alô, alô, galera? Dúvidas? Não, Pro, Não. de boa. Deixa eu só... Peraí, tô copiando. Tá, pode anotar aí. Agora, gente,
nós vamos ao exercício 3, tá? Dessa mesma página 23, que é uma questão de vestibular, né? E como eu sempre digo, essa parte do terceiro ano não é muito comum aparecer no Enem, mas é comum aí aparecer nos vestibulares, tá? Parte algébrica é mais questão de vestibular. Posso contar, Fabrício? Tranquilo, pode sim. Tá bom. Vou apagar aqui, vou apagar o exercício 2 também. Aqui. Excluir. E vou subir o exercício 3, tá? Lembrando que a gente está na página 23 da apostila. Ah, gente, na hora que eu copiei, esqueci de apagar a resposta aí. Mas não tem problema. Vamos ver como é que chega nessa resposta. Ele fala assim, ó. O argumento de um número complexo Z é... Então, ele trouxe para a gente o valor do argumento, tá? Π sobre 6. Para quem às vezes tem dificuldade de entender aí com radianos, é só lembrar que π é 180 e 180 dividido por 6 dá quanto mesmo? 30? 30 graus, prof. Muito bem, 30 graus. E também forneceu para a gente um módulo que é 2, tá? A pergunta é, então, a forma algébrica de Z é... Então, para chegar na algébrica, eu primeiro preciso ter a trigonométrica. Funciona a trigonométrica. O módulo cosseno do meu argumento mais I vezes o seno do meu argumento. Ele falou quanto vale o módulo. Ele disse aqui que o módulo é 2, tá? E o argumento, ele disse que era π sobre 6, que a gente transformou em graus, que é 30 graus, tá? Então, essa daqui é a forma trigonométrica que eu acabei de escrever. Porém, ele quer que apresente lá na alternativa a forma algébrica. Para chegar na forma algébrica, eu preciso substituir. Então, vamos lá, ó, 30 graus está aqui, tá? O cosseno, raiz de 3 sobre 2, e o seno, meio, tá? Então, cosseno, raiz de 3 sobre 2, mais seno é meio. Aplico a distributiva, né? E nós vamos ficar com Z igual 2 raiz de 3 sobre 2. Simplifica o que dá para simplificar, né? Então, o 2 aqui dá para simplificar. Na primeira posição sobra só o raiz de 3. 2 dividido por 2 dá 1. Eu posso anotar esse 1 ou não, né? E aí fica aqui, ó, alternativa E. Por isso que a gente chega nessa alternativa. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Sim. Então, tá. Então, o que a gente aprendeu até agora? Sair da forma trigonométrica para chegar na forma algébrica. Só antes de encerrar a aula, eu quero fazer o oposto, tá? Que é justamente o exercício 4 da página 23, tá? A letra A, eu reforço com vocês da importância que ela está lá no vídeo que eu comentei. Eu fiz a letra A do exercício 1 e a A do exercício 4, tá? Então, a A está resolvida em vídeo aula. Agora, eu vou focar aqui a letra B, por exemplo. Então, a letra B, ela veio assim, ó, raiz de 2 menos raiz de 2i. Ela está na forma algébrica e o exercício quer que escreva na forma trigonométrica. Então, como é que eu faço para escrever da forma algébrica para a forma trigonométrica? Então, a gente precisa de duas informações. Quais são elas? O módulo, então eu preciso descobrir o módulo, e a outra informação que eu preciso descobrir é o argumento, tá? Para quem não se lembra, descobrir o módulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse exercício específico, que é a letra B, o nosso A aqui, ele vale raiz de 2. Então, vou pegar a raiz de 2 e elevar ao quadrado, tá? Depois, o B vale menos raiz de 2. Então, vou pegar menos a raiz de 2 e elevar ao quadrado. O módulo, então, vai ficar igual. Olha só, o 2 expoente pode cancelar com o índice da minha raiz.
Então, aqui fica 2. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. Aqui eu também posso cancelar o expoente com o índice da minha raiz. E aí nós temos 2 também, tá? 2 mais 2 dá 4, e a raiz de 4 é 2. Então, esse é o meu módulo. Para descobrir o argumento, quem não se lembra, eu preciso da tangente de um ângulo que eu não conheço, da B sobre A. Isso foi matéria de prova, né? A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. Nesse caso aqui, o nosso B vale menos raiz de 2. E o nosso A vale raiz de 2. A tangente de um ângulo que eu não conheço é igual. Menos que divide mais dá menos. E raiz de 2 simplifica com raiz de 2 e aqui fica menos 1. O que a gente faz? Como é que eu vou descobrir qual é? Eu preciso olhar aqui. Essa tabelinha é a tabelinha de tangente, tá? Ó. Então, eu tenho duas opções. Ou pode ser que o ângulo seja de 135, ou pode ser que o ângulo seja de 315. Alguém se lembra como é que eu descubro se é 135 ou se é 315? Ver o sinal, né? O quadrante, né? O quadrante, muito bem. E qual quadrante pertence esse número complexo aqui? Quem lembra o quadrante? É o da B, pro quarto. Quarto, muito bem. Então, por que ele é o quarto quadrante? Porque quando o A é positivo e o B é negativo, ele é quarto quadrante. Muito bem, certinho aí quem lembrou, né? E aí eu vou ver as minhas opções. 135 não está no quarto quadrante. Quem está no quarto quadrante é o 315. Então, o meu argumento aqui é 315 graus, tá? Como é que eu monto isso na forma trigonométrica? Então, eu venho lá. A forma trigonométrica é o módulo, abre cosseno do meu argumento e vezes o seno do meu argumento. Eu descobri aqui que o meu módulo vale 2, tá? E o argumento aí 315. Então, cosseno de 315 mais I vezes o seno de 315. Dúvidas nesse, gente? Ô, Mari, a única dúvida que eu fiquei foi porque como eu vou saber se é o ângulo de 135 ou 315? Tem que olhar para o quadrante, mas eu já esqueci como. Então, vamos lá. Ótimo. Por isso que é importante perguntar. Eu vou deslocar aqui só um pouquinho, só para a gente relembrar essa parte do quadrante. Então, assim, ó, lembrem-se. Aqui, peraí, não é preciso ser assim, pode ser só o plano complexo. Aqui é a parte real, tá? A parte real representa o A, e esse daqui é a parte imaginária. Imaginária representa o B, tá? Quando o A e o B forem positivos, a gente está no primeiro quadrante, tá? Então, o A e o B forem positivos, a gente está no primeiro quadrante. Quando o A for negativo, lembra, a linha deitada está representando o A, e o B for positivo, nós estamos no segundo quadrante, tudo bem? Quando o B e o A forem negativos, a gente está no terceiro quadrante. E esse caso aqui, na qual o A é positivo e o B é negativo, nós estamos no quarto quadrante. Certo? Ah, certo, Pro. É facinho, né? É facinho, eu esqueci mesmo. É que a gente acaba não usando, e aí semana passada também a gente quase não teve aula aí por conta das provas, né? E aí a gente acaba ficando aí com essa dúvida mesmo. Mas obrigada, viu, Pro? De nada, meu amor. Ó, gente, aí, só para a gente encerrar a nossa gravação, de lição de casa, fica aqui, ó, a letra C e D para terminar, né? Se tiver alguma dúvida, pode chamar. E depois, mais tarde, eu coloco a foto lá no grupo para que vocês possam ter
acesso a essa correção. Mas é importante, né, isso que a Lobato perguntou, é importante, eu fiquei com dúvida, por que desse quadrante? Então, aí a gente volta, né, e acaba fazendo aí, essa pequena revisãozinha, né, de quadrante, para não ter dificuldade aí nessa parte de transformar, ou da forma algébrica para trigonométrica, ou da trigonométrica para algébrica. Certo, galera? Certinho, Pro. Então tá. Certo. Então tá. Eu vou parar de compartilhar minha tela com vocês, tá? Vou parar a minha gravação. Não saiam ainda. Vou